Meus irmãos, hoje então nós voltaremos ao que nós estávamos tratando sobre Gênesis. Eu convido você a abrir aí no capítulo 4, mas antes, só para a gente relembrar, a gente falou das ofertas aí de Caim e Abel. Caim rejeitado, Abel aceito, e o irmão Edmilson me procurou e, com razão, ele me mostrou uma passagem sobre Deus aceitando ofertas de frutos. Então, queria aí anunciar que eu errei em achar que primeiro motivo de Deus ter rejeitado a oferta de Caim e Abel era pelo que foi sacrificado, quando na realidade foi pela intenção de ambos, como Hebreus 11:4 diz assim: olha, pela fé ofereceu Caim sacrifício mais excelente, ou melhor, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Então, o texto bíblico deixa bem claro que a motivação de Deus aceitar um e rejeitar outro é porque foi a fé, o grande motivador do coração de um, enquanto o outro estava sem fé mesmo. E aí, tudo que a gente viu de ele oferecer de qualquer jeito, o coração dele não está lá, isso continua. Só é errata aí que eu achei, eu falei besteira, e peço perdão aos irmãos, e que os irmãos possam perdoar e aprender com o evento de sempre conferir nas Escrituras e não se satisfazer só com o que eu falo aqui, mas sempre estar conferindo, porque novos erros surgirão. Eu peço a cooperação dos irmãos para a gente corrigir, tá bom? Muito obrigado, irmão. Deus abençoe sua vida. Se os irmãos, não precisa ficar caçando também toda hora, viu? Mas se os irmãos acharem aí alguma coisa, pode me procurar que a gente conversa, certo? Meus irmãos, hoje a gente vai tratar de 5 tópicos, dentro do verso 8 ao verso 16. O primeiro fala sobre o homicídio de Caim, no verso 8. O segundo fala da resposta, ou o diálogo de Deus com Caim, no verso 9. Depois fala a réplica do Senhor a Caim, do verso 10 a verso 12. Depois a tréplica de Caim, no verso 13 ao verso 14. E por fim, a graça do Senhor sobre Caim, do verso 15 ao verso 16. Então, para a gente começar, verso 8 diz assim: disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Então, é interessante observar essa passagem, que isso mostra que Caim, ele primeiro mente, depois ele planeja o assassinato do próprio irmão, e então a sangue frio ele mata o irmão dele. E é interessante observar que o texto diz que Caim mata Abel porque era do maligno. 1 João, texto de 1 João, capítulo 3, verso 12, diz assim: não segundo Caim. Então, o apóstolo João está deixando claro aqui, inspirado pelo Espírito Santo, que era do maligno, e está dizendo que Caim era do maligno e assassinou a seu irmão. Então, é interessante observar aqui que nós vimos há 15 dias que Eva creu na promessa de Deus. Os irmãos estão lembrados disso? Eva creu e deu o nome Caim, esse é o Senhor, crendo que aquele seria o descendente dela que pisaria na cabeça da serpente. O problema é que Caim se mostrou descendente não da mulher, ou não descendente da promessa, mas o descendente da serpente. E que os irmãos vão ver as tentativas de sempre matar o descendente da promessa. É sempre o descendente da serpente. Isso começa aqui, querendo acabar com a descendência da mulher, porque sabe que se o descendente perfeito da mulher chegar, acabou o jogo.
Então ele faz ataques à semente da mulher, começando desde os primeiros irmãos, desde Caim e Abel. João está dizendo que Caim não era da semente da mulher, mas era da semente de Satanás. Por isso ele tentou e matou um justo do Senhor. Isso que Mateus diz lá em capítulo 23, verso 35, que se refere a Abel como alguém justo. Por isso eu vos envio profetas, ou melhor, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Então, o próprio Jesus está reconhecendo que Abel era o descendente da mulher, que Abel era o filho da promessa, que Abel era o justo de Deus. E é interessante ver então que o filho da serpente, ele tenta acabar com a descendência da mulher, tanto que ele mata Abel, e depois a Bíblia diz que outro descendente é gerado para repor Abel, que é Sete. Aí da descendência de Sete vem os primeiros adoradores de Yahvé, quem vai manter a adoração a Yahvé, aí vai culminar em Jesus Cristo. Isso é importante mostrar também, meus irmãos, que aqui Caim e Abel já tinham uma certa idade, o texto já relata uma certa idade, ou dá a entender que eles já tinham uma certa idade, quantos anos não tenho a menor ideia, mas mostra uma coisa interessante, que eu vou tratar com mais calma daqui a pouco, que é o tempo, ele escalona o pecado. Como assim? Com o passar do tempo, o ser humano vai ficando pior. Com o passar do tempo, o pecado vai aumentando de gradação. Então, primeiro é desobediência, depois é mentira, depois é planejar o assassinato do próprio irmão, depois é executar o próprio irmão, depois é abandonar Deus e não quer saber de Deus. Então, o pecado ele vai piorando conforme o passar do tempo, e por isso que, se Deus não tivesse abreviado os dias, como a palavra de Deus fala, ninguém resistiria, porque a ideia é de fato que Deus abreviou os dias por amor a nós, porque senão nós não aguentaríamos essa escalada pecaminosa que acontece, e a gente vai tratar isso mais com calma. Sobre esse homicídio, meus irmãos, então, história que a gente já sabe há bastante tempo, primeiro homicídio da Bíblia, primeiro homicídio humano da Bíblia, lembrando que a primeira morte quem efetuou foi Deus, quando matou lá o animal para dar as vestes para Adão e Eva. Aqui nós temos o primeiro homicídio humano, de um irmão matando o outro irmão, os dois descendentes da mesma pessoa, mas um descendente da promessa, o outro descendente da serpente. E esse descendente mata a sangue frio o seu irmão. Leva ao campo, premedita tudo e executa a obra. A Bíblia não deixa claro se ele usou ferramentas ou não, mas tudo indica que ele fez tudo e com as próprias mãos ele executou o irmão. Quanto a esse evento, alguma dúvida? Não? Então, o texto continua, e no verso 9, Deus vai até Caim, e é interessante observar como Moisés aqui está usando o termo Yahvé ainda. Daqui a pouco os irmãos vão ver que o termo Yahvé ele deixa de ser usado, porque o relacionamento com Deus, como é rompido, e Deus agora vai começando a chamar um povo, então você vai ver que vai parar-se de usar Yahvé, e Moisés volta a usar Yahvé, só quando Yahvé faz o pacto com Abraão, para mostrar de novo, olha, é o Deus de Abraão, é o nosso Deus. Lembrando que esses eventos aconteceram muitos anos antes de Moisés.
e que Moisés escreveu para um povo que estava saindo do Egito, estava criando uma identidade e conhecendo a real história. Pensa, 400 anos em que eles conviveram com vários deuses, várias mitologias a respeito da criação, a respeito do dilúvio, e agora Moisés está passando a limpo a verdadeira história para eles. Por isso que Moisés, ele cita esses eventos, e ele diz que Caim mata Abel, e depois ele diz que o Senhor vai até Caim e pergunta: onde está o teu irmão? Verso 9 diz: disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Então você observa na resposta de Caim um certo desrespeito com Deus. É evidente que a resposta é: Deus já sabia o que tinha acontecido. Mas se você observar bem, você vai ver que Caim é desrespeitoso com Deus, mostrando aquilo que Hebreus fala, que Caim não tem fé. Caim não tem fé em Deus. Por isso que ele comete ou trata assim o Senhor, falando dessa maneira com o próprio Deus. E é interessante também observar como Caim ele imita os pais. Lembra, Deus pergunta para Adão e Eva o que eles tinham feito. A resposta deles é esquivar da culpa, é não assumir a culpa, é começar a jogar a culpa um para cima do outro. Então, Adão está lá, Deus pergunta, ele: olha, eu não queria que o Senhor me visse assim, quem te fez saber? Foi a mulher que o Senhor me deu. Quem te fez isso, mulher? Foi a serpente. Então, começa a se esquivar das responsabilidades, começa a se esquivar da culpa, e aqui Caim faz a mesma coisa. Deus pergunta, e ele fala: olha, não sei, sou eu o cuidador, esse é o termo, tutor, cuidador do meu irmão? Com isso o Caim está deixando bem claro que ele está falando assim: olha, não quero saber, não sei, não vou assumir a responsabilidade do meu ato. Eu prefiro até tentar o impossível, que é tentar enganar Deus, mas eu não vou assumir aquilo que eu fiz. Isso mostra então que o pecado faz com que nós não nos preocupemos em assumir a culpa, só que Deus trata isso de uma maneira muito interessante, e o salmista Davi diz que enquanto ele não confessou os pecados a Deus, Deus fez com que os ossos dele lá envelhecessem, Deus mandou as disciplinas para cima dele, mostrando que apesar de Deus saber, Deus sabia, mas Deus quer que confessemos, porque confissão é assumir a culpa. Você vai confessar pecado? Já viu pessoa que vai confessar pecado e confessa assim: olha, Senhor, eu pequei, mas então, foi a mulher que o Senhor me deu, eu fiz, ou a pessoa errou com você, você vai conversar com a pessoa e a pessoa fala assim: veja bem, é porque é difícil a minha situação, que começa a criar um monte de coisas para então pedir desculpas. Isso é fruto do pecado, isso acontece no coração pecaminoso do homem, porque ele não assume a própria culpa. Então, confissão não é você criar desculpas para Deus e pedir perdão no final da história. Confissão é você assumir o seu erro. É você deixar bem claro: olha, Deus, perdão porque eu fiz isso, isso, isso. Não é tentar fazer igual o Adão fez, igual Caim faz, igual Caim fez, igual qualquer um de nós faz quando está errado muitas vezes, que é começar a criar justificativas para o erro. Caim fez isso: olha, sou eu o cuidador mesmo, já está fugindo ele sabe que Deus sabe o que ele fez. O verso 10 deixa claro que Deus sabe o que ele fez, só que Caim está fugindo da responsabilidade. Caim não quer assumir a culpa
do seu ato, nem assumir o seu próprio erro. E a gente é assim, muitas vezes, se a gente não vigiar. Porque a gente, às vezes, dá uma pisada na bola, é igual uma história que eu escutei um dia. O rapaz traía a esposa, aí, ao invés de falar, foi conversar com a esposa, em vez de pedir perdão para a esposa, o rapaz ia lá e falava assim, não, mas eu fiz porque você também não colabora comigo, você não me ajuda aqui em casa, você não faz como se uma coisa justificasse a outra. Ou seja, não pediu perdão. Ele só pediu para a pessoa entender o lado dele. Falou, olha, entende o meu lado aí, olha o quanto eu sofro, por isso que eu fiz. Isso não é perdão, isso não é confissão. Confissão é você assumir a culpa e falar, olha, eu errei. Eu fiz isso, eu pequei. E a gente vai tratar nas aplicações como nós devemos viver assim no nosso dia a dia. Mas antes da gente chegar lá, dúvidas sobre quanto a esse primeiro... Uhum. Sim. 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 O que muda, a educação é igual para ambos, só que você vai ver que o que muda um tem fé, o outro não. Um é justo, o outro não. A fé muda o coração da pessoa. Lembra o que a gente trata? Que fé acontece depois da conversão, e que a conversão acontece depois de Deus mudar o coração do cidadão? Assim acontecia no Antigo Testamento também. Então, Abel já tem fé porque ele se converteu. Dizer que ele é justo é sinônimo de dizer que ele é justificado. E a justificação vem pela fé, e a fé vem pela conversão, que vem, óbvio, após Deus mudar o coração, a chavinha lá do coração. Como aconteceu essa conversão? Provavelmente os pais contaram da promessa. Falaram, olha, vai vir um descendente aí que vai reparar o erro que a gente cometeu. Mas o homem é naturalmente pecador. O homem não precisa do meio para ser pecador, e Caim prova isso. Não é a sociedade que corrompe o homem, é o contrário, é o homem que corrompe a sociedade. Até porque a gente espera um dia viver numa sociedade pura, perfeita, por toda a eternidade, que vai ser essa sociedade lá no novo céu e nova terra. Então, o homem, ele é mau por essência, Caim é mau, e Caim, ele então mata o irmão e comete erros dos pais. Você já parou para ver que muitas vezes filhos cometem os mesmos erros dos pais? Você olha e fala assim, pô, teu pai fazia isso, isso e isso. Aí o fulano faz exatamente as mesmas coisas que o pai. Por exemplo, um filho que bebe. Aí você fala assim, nossa, está parecendo seu pai que bebia até morrer e você está aí bebendo igual até morrer. Ou, nossa, o jeito que você faz as coisas lembra o seu pai. Isso é reflexo da educação. E é por isso que é tão importante pais crentes. A gente às vezes minimiza essa questão porque muito do que você vai ser educado, muito das coisas que você vai aprender, você vai herdar esse aprendizado dos seus pais. E significa que os dois farão a mesma coisa? Não. Porque significa o quê? Que senão seria um moldezinho lá e se o pai é crente está resolvido o problema. Não é assim. Ou se o pai não é crente, então não tem esperança para a pessoa. Não é assim. Porque a fé tem capacidade de mudar o coração do cidadão e fazer com que os ensinos que ele aprendeu do seu pai sejam
errados, claro, sejam mitigados. Mas, por exemplo, você vê pessoas não crentes ensinando valores e os filhos adquirindo os mesmos valores. Então ele fala assim, pô, meu pai ensinou tal coisa para eu não mentir. E eu não minto. Ou até minto, mas tento não mentir 99% do tempo. Por exemplo, eu lembro que meu pai me ensinou, meu pai fez uma educação ao contrário. Em vez de ele ensinar o que há de bom no mundo, ele foi lá e ensinou o que há de mal no mundo. Não vou repetir, mas comigo funcionou, porque eu não tive curiosidade de fazer nada de errado, porque eu já sabia, eu tinha visto o que meu pai tinha ensinado. Não vou fazer porque comigo deu certo, mas eu creio que com mais ninguém vai dar certo. Só que nisso, eu lembro sempre de uma coisa que ele falava, Natan, não faça isso, não faça isso, não faça isso, mas uma coisa que eu não tolero é mentira. Não tolero mentira. Pode fazer o que você quiser, mas seja sincero quanto ao que você fez, não minta para mim. E foi algo que você vai crescendo nesse ambiente e foi algo que se criou. Então, assim, claro, não sou perfeito. De vez em quando eu minto, às vezes sem querer, às vezes por querer. De vez em quando eu cometo esse pecado. Mas foi algo que eu não cresci vendo. Sabe gente que mente por necessidade, às vezes, que mente, tudo inventa, parece o Forrest Gump, tudo conta uma história maior do que é, tudo fez, tudo aconteceu, tudo passou por ela, tudo ela é a sofrida. Eu não vejo essa necessidade porque eu cresci num ambiente que não cultivava tal coisa. Agora, você vê pessoas, por exemplo, que têm hábitos, e você olha para os pais, eles têm os mesmos hábitos, porque a gente herda isso da educação. Mais uma vez, a fé e a conversão, eles têm poder para transformar o coração do indivíduo. Então, eu aprendi muita coisa errada, mas não apliquei muito porque eu me converti no meio do caminho. Então, perdi uma série de coisas erradas, que em certos momentos eu me vi replicando, mas que não replicava com a mesma constância, porque eu me converti no meio do caminho. Então, a fé tem esse poder de transformação. Mas, mesmo assim, sem haver práticas de pais sendo passadas aos filhos. Portanto, por isso que, mais do que outros, os pais crentes, eles têm que, desde cedo, é a ideia de Deuteronômio 6. Olha, desde cedo você vai ensinando o seu filho nos caminhos do Senhor, para que quando chegar mais para frente, ele não se desvie. Porque é um fato, se você for ensinando desde sempre os caminhos do Senhor, Deus não está prometendo salvação ali, mas os valores daquilo, já de tal modo vai estar incorporado nele, que ele vai responder bem às provações que a sociedade trará. Só que o que muitas vezes acontece é que a gente hoje relega tudo na mão de terceiros. Então, não, quem educa meu filho é a escola. Quem ensina, alguém está ensinando. Entenda, alguém está ensinando seu filho. Se você não faz esse papel, alguém vai fazer. O problema é que às vezes esse camarada é um professor da escola, com viés ideológico, preparado para fazer isso, então ele vai ensinar seu filho muitas coisas fora das escrituras, colocar um monte de minhoca sobre a Bíblia na cabeça dele, e aí quando você vê, se assusta, seu filho está perdido no mundão, e você vai culpar a faculdade. Como eu vejo muito pai crente fazendo, que a culpa parece que é da faculdade, não do cidadão que não educou o filho do começo ao fim. Claro que, mais uma vez, não é garantia de que vai ser salvo, mas é garantia de que valores eles ficarão naquelas pessoas. Então você pega aí filhos de crentes que tiveram pais que ensinaram, às vezes eles não são crentes, mas você vê que eles têm valores diferentes, eles defendem algumas coisas diferentes de outras pessoas.
Mas tudo isso para falar que Caim aqui está copiando os pais e herdou isso dos pais, não só o pecado, mas também a observação de que os pais fizeram, ele faz igual. Sobre isso, mais alguma dúvida? Então Deus volta a falar com Caim, e aqui Deus deixa claro que já sabe o que Caim faz. Ele pergunta: olha, que fizeste? Verso 10: a voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então, Deus pergunta já sabendo o que Caim fez. Caim foge da resposta igual os pais fizeram. E aqui Deus fala que o sangue de Abel clama até ele. Aqui é importante dizer que o sangue de todo ser humano clama a Deus. Por isso que Deus, ele sabe dos mortos, quem morreu, isso não passa batido de Deus. Não é só dos justos, mas, por exemplo, quando a gente está pregando em Jonas, quando o assírio comete essas maldades de matar, Deus fala: olha, a iniquidade dele subiu até mim, fora os outros pecados. Então, pecado nenhum passa batido diante de Deus. Isso é importante dizer. Nem os nossos, nem dos ímpios. Todos os pecados e todos os atos que a gente faz aqui, Deus sabe. E Deus cobrará cada um deles. Por isso que os ímpios são julgados segundo as suas obras e segundo os seus pensamentos. Isaías diz que eles são julgados e a iniquidade deles é como um negócio que você põe fogo e pega fogo super rápido. E aquilo vai só gerar mais juízo para eles, porque eles são julgados de acordo com o que eles fizeram. E aí o homem acha que se fizer o bem ele vai para o céu. Só que ele não entende que ele fez mais coisas maus, e até as coisas que ele julgam ser boas, na realidade são maus porque estão distante de Deus. E Deus cobrará cada ato do homem no dia do juízo. Deus não vai julgar só falando assim: não, olha, eu não gostei de... Não, o julgamento de cada ser humano será um julgamento justo, de acordo com a obra de cada um. Deus dará o seu veredito. Qual que é a diferença para o crente? A diferença para o crente é que a sua pena já foi paga. Só essa a diferença. Levar suas obras lá, Deus ia te condenar, mas a sua condenação já foi assumida por Jesus Cristo. Então, por isso que o cristão ele não precisa temer a condenação eterna, apesar de ser tão pecador, apesar de ser falho, Jesus já pagou pelas obras. Mas, quanto aos ímpios, as obras deles não foram pagas e eles pagarão pelas próprias obras e pelos próprios pecados. Então Caim se torna maldito pela terra, a terra que deveria cuidar, a terra que ele deveria abençoar, a terra que ele deveria fazer com que fosse bênção na vida dele, agora se torna maldição. Ele amaldiçoa a terra e se torna maldição para ela, de modo que assim Deus condena Caim pela sua obra, de modo que o solo, que antes deveria ajudar, agora não ajuda mais, e ele se tornaria fugitivo e errante pela terra. Com isso Deus está dizendo que ele não teria mais paz nem sossego durante sua vida, e mostrando assim que aquele versículo que de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, isso ele também colherá, isso se cumpre desde sempre com Caim, que planta o homicídio do irmão e colhe as consequências desse ato. A maldição da terra, a maldição sobre ele e a falta agora de paz que ele deveria viver pelo resto da sua vida. Enquanto existisse, ele viveria fugindo, ou viveria como errante
pela terra. E isso abre uma possibilidade interessante, porque como veremos, quando nós tratarmos do versículo 16, provavelmente aqui começa o homem se tornar nômade. Então a gente vai tratar isso quando chegar em Nod, porque Nod não é necessariamente um lugar, mas indica algo que o homem agora andava sem rumo pelo planeta, na ideia de ser um nômade mesmo, que não para em lugar nenhum, porque em lugar nenhum ele tem mais paz nem sossego, e a terra o atrapalha, a terra o amaldiçoa, a terra que deveria ser bênção por consequência dos pecados do homem, agora se torna maldição para o ser humano. Mas Caim então entende a coisa e ele responde a Deus. Mas antes dessa resposta, os irmãos têm alguma dúvida sobre esse sangue que clama da terra? Essa palavra de Deus para Caim? Então Caim responde e ele entende o tamanho do castigo, e de modo que ele entendeu que com isso Deus estava estabelecendo que não queria mais nada com Caim, que não era para Caim viver na presença dele, antes era para Caim fugir, viver errante, que Deus não queria mais nada, que Deus o tinha rejeitado de fato. E além disso ele teme pela própria vida. Do verso 13 e 14 diz assim: então diz Caim: é tamanho o meu castigo, já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Lembrando que Caim aqui tem medo pela própria vida, e é importante entender que talvez o texto não diz 100%, mas a ideia de que mais pessoas já existissem aqui é uma ideia válida, porque Caim teme pela própria morte. Se ele vai correr daquela região, Adão e Eva não iam atrás de Caim para matar ele, não. Provavelmente Adão e Eva já tinham mais filhos, esses filhos se relacionaram, porque não tem com quem mais se relacionar, então os irmãos se relacionaram, gerando assim mais descendentes. Então provavelmente aqui já passou-se um tempo suficientemente grande para haver uma pequena população na terra. Por isso, e todo mundo é parente, então Abel é tio de todo mundo ou irmão de todo mundo. Então Caim ele teme pela própria vida, ele teme fugir ou viver longe da presença de Deus, porque sabe que a qualquer momento alguém pode ir lá e ceifar a vida dele como ato de vingança pelo que ele fez com o seu irmão. Então, provavelmente o medo dele era que os parentes cobrassem esse sangue de Abel e cobrassem o sangue dele por ter derramado o sangue do seu irmão. Só que Deus então mostra graça com Caim. E antes de nós falarmos disso, alguém tem alguma dúvida até aqui? Pode falar. Não. Não, porque senão acho que estaria escrito. Sim, pensa, Adão e Eva viveram 900 anos, desde o pecado. Do pecado até o fim da vida deles, 900 anos. Eles podem ter feito Caim no dia 1 depois, porque eles já eram pessoas grandes, eles já eram adultos quando, com todas as potencialidades deles, não tinham pecado, então eles não sofriam problemas que a gente enfrenta hoje. Então eles podem ter feito Caim e Abel ali 2, 3 anos, e aqui já ter passado 400 anos, a gente não sabe. E aí Caim e Abel cada um faz 10 filhos, vai saber quantos filhos Adão e Eva tiveram no caminho, vai saber até quantos anos era a idade fértil da mulher naquele período. Mas tudo indica que passou um tempo considerável, e durante esse tempo considerável, as pessoas já conseguiram se procriar de alguma maneira, aí, uns 200 anos, 100 anos, 200 anos.
e a população cresceu. Claro que não a um número gigantesco, mas talvez aí perto, chutando baixo, centenas de pessoas, até milhares de pessoas já poderiam existir nesse momento em que Caim mata Abel. Por isso que ele foge da presença de Deus, e tanto é assim que o texto no verso 17 vai dizer que Caim já tinha mulher quando foge. Então, tudo indica que a população da terra já era muito maior do que os 4 só, Caim, Abel, Adão e Eva, mas que eles já tinham feito filhos e filhas. É que para a história não é necessário. Para a história o importante é o filho da promessa, que é Abel, e o filho da serpente, que é Caim. Então não precisa falar dos trocentos filhos que eles tiveram. E assim como o filho importante depois vai ser Sete. Então, aqui, eles já tiveram vários filhos, e eles vão ter mais filhos ainda. Tanto que Sete vem depois como esse descendente da promessa de quem vem o Messias, e a Bíblia deixa isso claro. Mas sobre essa descendência de Adão, a gente vai falar semana que vem. A gente vai tratar com calma dos filhos de Caim, os filhos de Sete, e como a humanidade ela cresce ao ponto de no dilúvio já ter uma multidão de pessoas e Deus recomeça a coisa. Mas antes aqui então, provavelmente já existiria aí a possibilidade deles terem filhos e filhas, os filhos com as filhas, gerando netos, talvez já até os netos gerando bisnetos, dependendo do tempo que passou. E assim, 4 gerações, você põe na conta aí vários filhos. Vamos chutar baixo aqui, você vê o cidadão lá no Nordeste, às vezes tem 30 filhos. Vamos chutar baixo aqui. Adão e Eva tiveram uns 30, os filhos tiveram 30. Então, a ordem era coabitar. A ordem era para fazer filho mesmo, para encher a terra. Então, eles fizeram. Você pega aí 4 gerações, cada um tendo 30, já dá 30, 10, 15. Até hoje judeu faz filho a rodo. Jacó, centenas de anos depois, fez 12. Fora as filhas. Então, quanto eles tiveram também não dá para saber, mas você pega aí um número grande de filhos, com certeza eles tiveram, que se relacionaram, tiveram grande quantidade de filhos, que se relacionaram, tiveram grande quantidade de filhos, aí primo com primo se relacione, grande quantidade de filhos, e assim em 200 anos talvez, ou até menos, você tem aí uma população razoável na Terra, claro, centenas ou no máximo milhares de pessoas, mas já o suficiente para Caim ficar com medo da própria vida. Certo? Mais alguma dúvida quanto a isso? Então, o Senhor, ele responde a Caim, verso 15 e 16 diz que o Senhor lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Aqui é importante dizer que o Senhor traz graça para a vida de Caim, mesmo Caim sendo ímpio, e mesmo Caim não sendo da descendência da promessa, mesmo assim Deus refreia o mal. E aqui é importante destacar isso. O homem não faz a maldade à sua totalidade, porque Deus refreia esse mal. Deus segura o homem. Eu tinha um professor que usava sempre a ilustração de um caminhão. Pensa um caminhão aí descendo a Anchieta pesado. Agora tira as curvas da Anchieta e coloca só uma descida, uma retona aí de 20 quilômetros. E pensa que no quilômetro 10 o freio do caminhão acabou. Ninguém segura. O que vai acontecer lá no final, ninguém sabe. Aqui não vai sobrar nada, quem estiver lá embaixo não vai sobrar. Essa é a capacidade do homem de fazer maldade. Ele diz que esse freio, quem coloca no caminhão, é o próprio Deus. Então Deus não deixa o homem atingir o ápice da sua maldade.
Porque o homem, como eu falei, ele tem capacidade para ser tão mal quanto Satanás. A gente às vezes acha que as pessoas não, porque foi Satanás que fez isso aí, que entrou na vida do fulano, e o fulano fez maldade, matou pai, matou filho, matou não sei quem. Às vezes não. Às vezes é só o coração dele que é tão depravado que não, foi ele mesmo, não tem Satanás nenhum na história. Mas por que que todos os homens não são maus e o homem não alcança a sua máxima maldade? É porque Deus freia esse mal. E ele freia aqui, o nome disso é graça comum. Por exemplo, a graça comum não envolve só isso, mas envolve também a sol e chuva. Por que que coisas boas acontecem na vida de ímpios? Por conta da graça comum. Porque Deus, ele derrama a sua graça de maneira comum, o que não é uma graça especial, ou seja, não é uma graça salvadora, mas é uma graça que Deus derrama sobre a vida deles. Porque se Deus não derramasse tal graça, a gente não estaria aqui, porque a maldade do coração do homem de tal modo é grande, que um ia matar o outro até não sobrar ninguém. Então, graças a Deus por essa graça que Ele derrama, e Ele derrama essa graça aqui, colocando um sinal sobre Caim, que quem o matasse seria vingado, quem matasse Caim sofreria uma ira maior ainda, de 7 vezes a ira sobre Caim, e nisso o Senhor põe um sinal em Caim para que ninguém o ferisse de morte, quem quer que o encontrasse. Então, olha que interessante, a pena de Caim deveria ser a morte, a gente vai tratar disso daqui a pouco, mas Deus refreia o mal das pessoas, colocando em Caim um sinal de que quem visse, observasse o sinal e não matasse Caim. Qual o sinal? Não sei. Se Deus deu uma cicatriz na cara de Caim, se Deus fez Caim tão feio que as pessoas tinham medo, se Deus transformou Caim em sei lá o que, não sei. A Bíblia não diz qual é a marca, a Bíblia só diz que essa marca, se é uma marca espiritual, talvez, não sei. A Bíblia só diz que essa marca fazia e garantia com que Caim não fosse morto pelos seus parentes e pudesse ter vida, mesmo que distante de Deus, demonstrando assim a graça de Deus, mesmo sobre o pecador, sobre o ímpio, e refreando a maldade de continuar crescendo. Porque aí ia começar, Caim mata não sei quem, aí vem um parente de Abel mata Caim, aí vem um parente de Caim mata outro, e aí já viu a guerra começando. Então Deus, ele freia essa maldade, colocando uma punição severa para quem vingasse, para quem matasse Caim, de 7 vezes pior a punição de Deus sobre Caim, e uma marca para que as pessoas olhassem e não vissem mais, ou vissem a marca e não matassem, ou não sentissem, não sei como funcionava, mas a questão é que Deus fez com que ninguém matasse Caim. Isso significa, mas não significa que Caim está vivo até hoje, tá? Porque tem teologia aí, já falei, norte-americano gosta de inventar umas coisas loucas, e tem alguns lá que defendem que Caim e João estão vivos até hoje, só que escondidos no planeta aí. Então não é verdade. Ele morreu em algum momento, só que ele não foi assassinado pela família. Nisso o verso 16 diz então que Caim se retirou da presença do Senhor, ele rompeu laços com Deus, foi habitar em Nod, ao oriente do Éden. Interessante que Nod é difícil, porque ou é uma região indefinida, ou alguns acham que é uma região na Índia, por conta de um jogo de palavras, principalmente no aramaico, mas não tem muita coisa a ver aqui não, mas tem quem acha que é na Índia. E tem muita gente que defende a ideia de que não é lugar nenhum. Nod significa lugar nenhum. De modo que, quando ele diz que foi para Nod, significa que
Caim começou a andar vagante e errante pelo mundo, como diz a Bíblia, que seria a punição dele. Ele começa a vagar pelo mundo, a leste do jardim, a leste do Éden, melhor dizendo. Então, ele começa a andar aquele território todo e ele vai passeando por ali. Uma hora ele está num lugar, outra hora ele está em outro lugar, outra hora ele está em outro lugar, e assim chegando até os confins do leste da terra, explicando assim como que as povoações chegaram em outros países também. Certo, meus irmãos? Alguma dúvida sobre isso? Sobre essa graça de Deus? Sobre esse evento de Caim, a marca de Caim? Uhum. Pior não, mas os dois têm a mesma capacidade de maldade, que os dois são pecadores. Sim. Uhum. Vamos lá. Ele não chega porque Deus freia. A questão é, ele tem potencial. Não é que ele vai chegar. Ele tem potencial para ser igual a Satanás. Por quê? Satanás é pecador, totalmente depravado. O homem é totalmente depravado. Então, Deus freia essa maldade como? Colocando valores no mundo, mantendo ainda o homem à imagem e semelhança dele, fazendo com que o homem ele tenha certas ideias universais, o senso de divindade no homem. Então, coisas que não necessariamente são boas, porque se o homem faz um falso ídolo, ele está pecando. Mas se ele não mata por conta desse falso ídolo, é uma coisa teoricamente boa. Então não é necessariamente bom, mas necessariamente freia a maldade dele. O que é bom para o cristão. O cristão é o maior beneficiado com a graça comum. Deus derrama a graça sobre todos. Mas essa graça comum existe por conta do cristão. Mas, por exemplo, então ele tem lá ele adora um falso Deus, mas esse falso Deus diz que não pode matar as pessoas. Então isso freia a maldade dele. Ou ele segue doutrinas erradas, mas essas doutrinas têm alguns valores condizentes com os valores bíblicos. Isso freia a maldade dele. Isso traz graça para o mundo de alguma maneira. Então, por exemplo, um Islã e um cristão, deuses completamente distintos. Mas em algum momento eles fazem as coisas erradas, tem muita maldade lá, mas de repente eles cultivam alguma coisa que está nas escrituras, que você olha e fala assim, opa, Deus pode estar usando isso como maneira de agraciar a terra ali naquela região. Que é muito difícil olhar e ver alguma coisa em comum, até porque eles matam cristãos, mandam avião em prédio e acha bonito isso. Só que você vê, por exemplo, católicos, que a gente não concorda com muitas coisas, e às vezes eles têm uma série de valores que ainda estão dentro da palavra de Deus. Então, por exemplo, eles não roubam, até os islâmicos nisso, mais ou menos, se roubar aqui vai perder a mão. É um jeito de falar, olha, não roube. A gente vai ver quando chegar no Decálogo, nos 10 mandamentos, que as leis dos 10 mandamentos já existiam antes dos 10 mandamentos em muitas civilizações da região. Então, por exemplo, você pega o Código de Hammurabi, que é anterior aos 10 mandamentos, você vai ver lá falando assim, se você entrar na propriedade de fulano, você vai morrer. E for de noite o fulano te matar, você vai morrer e não vai acontecer nada. Agora, se for de manhã, já não pode matar.
É parecido até com as nossas leis hoje, que tem essa diferença de, se for a luz do dia, é uma pena, se não for, é outra pena. É um agravante, um atenuante. Então, você vê que essas coisas, esses valores que o homem carrega ainda por ser imagem e semelhança de Deus, eles servem para Deus frear a maldade do homem. Por isso que a gente tem essa sensação de que, olha, o homem é pecador, só que Deus freia essa maldade dele através dessas questões que não necessariamente são salvíficas, mas são graça, uma graça comum sobre a vida deles e sobre a vida da sociedade. Mas infelizmente para alguns Deus demonstra o potencial do ser humano. Por isso que eu não acho que é doença. Eu acho que é Deus avisando, falando assim, vocês têm potencial para entrar numa escola, matar criança machadinha, isso é só o começo da ruindade de vocês. Vocês têm potencial para fazer muito pior que isso aqui. Então, serve para o homem lembrar também que o homem é pecador ao extremo e é mau por essência. Claro que isso não é culpa de Deus. Quem matou as crianças lá foi o infeliz. Mas olhar e falar que é doença, talvez seja, mas mesmo assim é consequência do pecado. Dá para entender? É fruto do pecado. E aquele pecado ele é aumentado no coração de acordo com a maldade do sujeito. Então, se não fosse Deus, eventos como aquele não seriam tão chocantes. Seriam assim, esse foi tranquilo. Dá para entender a coisa? Se não fosse Deus frear a maldade do homem, a gente olharia para esse evento e não ficaria assustado. A gente só falaria assim, esse foi tranquilo, já vi piores, muito pior do que esse, assim, infinitamente pior do que esse, nem apareceria no jornal. Mas graças a Deus que Deus põe esse freio no homem, que o homem ele entende essas coisas e ele consegue olhar e entender que isso é mal, que isso é errado, que isso é pecaminoso, que isso é a pura maldade do homem. A questão é que não foi Satanás, por exemplo, necessariamente, pode ter sido, a gente não sabe, mas não foi necessariamente Satanás, já que você citou o caso, que entrou no sujeito lá, possuiu o sujeito para ele fazer aquilo. Não, foi o coração dele mesmo, que é mal, que é ruim, e ele fez aquilo. Então, sim, não é crente. O que Satanás tentou, está claro, ele vai tentar. Essa tentação vem de Satanás, só que às vezes não é só de Satanás, às vezes é o próprio coração que tenta o homem. É difícil olhar porque a gente não está perto do cidadão para conhecer o cidadão e falar, não, foi Satanás ou não foi Satanás. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que a gente às vezes acha que essas coisas só demônio pode fazer. Não, só demônio pode fazer. Para ser tão ruim assim tem que ser demônio. Não. Basta Deus não frear a maldade do coração do cidadão que ele faz essas coisas. Ele tem potencial para isso. De novo, ele não necessariamente ele vai exercer esse mal todo, mas ele tem potencial para aprender a pilotar um avião, pegar um avião, jogar no meio de 2 torres de 100 andares e matar mais de 1000 pessoas. E achar bonito gente se jogando do último andar do edifício, porque isso glorifica o suposto Deus deles. Ou pegar um carro-bomba, entrar no meio de uma rua que está cheia de criança, cheia de jovem, explodir um carro lá e falar que é para a glória de Deus deles, do Deus deles, do falso Deus deles. Então, o homem consegue ser muito pior do que a gente vê.
E o homem tem potencial para ser muito pior do que a gente vê. A gente é só olhar para a Segunda Guerra lá. Eu não creio que foi Satanás que matou 6 milhões de judeus em campo de concentração. Foi homem. Foi homem. Porque o homem é mau. Se Deus não freia essa maldade do homem, a gente não estaria aqui para contar a história. Certo, meus irmãos? Então, algumas conclusões. Alguém tem alguma dúvida? Antes da gente... Pode falar. Depende, Diogo. Às vezes é assim, às vezes Deus vai lá e faz. Por exemplo, quando Abimeleque está para pegar a esposa de Abraão, vai dar ruim para todo mundo lá. O que acontece? Deus intervém, aparece em sonho para Abimeleque e fala, olha, essa daí já é casada. E aí Abimeleque fala, e o rei do Egito também, o faraó, falam, por que você fez isso com a gente? Eu tive medo da minha vida. Então Deus apareceu ali e agiu. Agora, em outros casos, Deus age pelos meios. Ali foi uma ação sem meio. A gente chama de imediata de Deus. Ele não usou meio nenhum. Mas Deus geralmente usa os meios para mostrar isso. Então, quais que são os meios? Educação dos pais. Esses valores que são ensinados. Essa humanidade que o homem ainda tem, essas características da essência divina que o homem carrega por ser imagem e semelhança de Deus. Então, um senso de divindade, meios que não são para salvação, que não salvam o homem, mas que freiam a maldade do homem. E isso é bom para nós, cristãos, porque se não fosse isso, nós não estaríamos aqui hoje. E se nós não estivéssemos aqui hoje, nós não iríamos para a glória, e nem para o novo céu e nova terra. Então, às vezes, a gente acha que Deus abandonou. Não, Deus tem um propósito, porque aquele evento vai contribuir para a glória dele, que a gente às vezes não sabe qual é, mas que vai. Por exemplo, por que os cristãos, foi tão necessário os cristãos serem perseguidos no começo da igreja? Propagou o evangelho. Levou o evangelho para canto que só Jesus sabe onde chegou, em tudo quanto que é lugar. Se não tivesse, talvez a gente não estaria aqui. Se a invasão babilônica não chegasse, não teria sinagogas espalhadas pelos lugares, e Paulo não teria uma âncora para chegar nos lugares, pregar o evangelho e fazer sinagogas todas virarem igrejas de Cristo. A gente não conhece tudo. A gente tem que entender que tudo tem um propósito de Deus, para a glória dele. E às vezes não é uma glória a curto prazo. Pensa, invasão da Babilônia a Judá, 586 a.C. Paulo vai usar essas sinagogas que são fruto disso 500 anos depois quase. Pra você ter ideia, o Brasil ontem fez 532 anos que foi descoberto. 523 anos que foi descoberto. 32 é São Vicente que foi. Mas 523 anos. E olha o tempo que passou. Você pega São Vicente, vai que é uma coisa mais justa. São Vicente de 1532, que é a primeira vila do Brasil. Não deu 500 anos ainda. É o tempo mais ou menos da invasão da Babilônia até Paulo usar as sinagogas fruto daquilo. Então a gente não sabe o plano todo, mas a gente tem que confiar que Deus guia essas coisas e que nada acontece por acaso. Que até a maldade, ela acontece porque Deus quer que aconteça e para a glória dele. Uma glória que a gente não entende, uma glória que a gente vai tentar entender e não vai conseguir, mas que no novo céu e nova terra, a gente vai olhar e falar assim, ainda bem que aconteceu. Se não acontecesse, não tinha acontecido isso, e hoje a gente não estaria aqui.
Tá bom? Então Deus pode usar os meios, como Ele pode não usar os meios. Na maioria, 99% das vezes, Ele vai usar os meios. Mas pode ser que Deus apareça com um sonho, Deus apareça e fale alguma coisa. Ele é Deus, Ele pode fazer essas coisas. Mas não espere isso, tá? Isso aconteceu aí com 2 reis, depois um tempão sem. Depois volta lá com Daniel, ele aparece de novo. Então, você vê que não é o jeito comum de Deus fazer. Que são eventos raríssimos, extraordinários, em que Deus refreia a maldade humana aparecendo para frear. Às vezes, na maioria das vezes, Ele vai usar os meios que nós temos. Aí vem governo, a gente vai falar disso agora, nas conclusões, mas antes de chegar nesse, a gente vai tratar uma coisa. Meus irmãos, olhando para as nossas vidas, a gente precisa entender algumas coisas. A primeira é que o pecado escalona em nossas vidas. O que eu quero dizer com isso? Você não vai cometer o ato pecaminoso mais grandioso da sua história logo de cara. Você vai passando por etapas. Você vai fazendo primeiro uma coisinha má, depois você faz outra, aí depois você faz outra, aí depois você cresce, aí depois você cresce, aí depois você cresce e faz a maldade. Então, cuidado com o pecado, por menor que ele seja. Por menor que ele seja. Por menor e mais inofensivo que ele pareça, ele tem um potencial de destruição tremendo na sua vida. Por exemplo, ninguém nasce alcoólatra. Ninguém nasce alcoólatra. A pessoa não sai no primeiro dia que bebe lá cerveja e bebe 15 litros de cerveja e fica em pé. Não, ele vai lá, bebe a primeira vez, aí não gosta, aí vai lá na segunda, já toma de novo e gosta, aí vai na terceira, toma 2. Depois de 10 anos fazendo a coisa errada, é que aí ele vai começar a fazer. Então, ninguém chega nesse ápice da maldade sem antes ignorar os pecados menores. Então, cuidado com esses pecados que você julga serem inofensivos, porque eles vão escalonar, eles vão crescer na sua vida. E se você não tomar cuidado com eles, as ações futuras serão perdoadas por Deus, mas os frutos dessas ações serão irreversíveis para a sua vida. Então você vai ter que lidar com eles o restante da vida, eventos que talvez você nunca mais queira lembrar deles, mas você vai ter que lidar com eles. E eles vão ser a sombra aí durante a sua existência, ainda que você seja perdoado por Deus, ainda que você seja salvo, ainda que Deus tenha te perdoado em Cristo Jesus, mas essas coisas surgirão e continuarão a existir na sua vida. Os frutos desse pecado talvez continuem a existir na sua vida. Continuando o exemplo, alguém que desenvolve cirrose de tanto beber. Deus perdoou ele, Deus perdoa. Só que talvez ele vai ter que lidar com a hemodiálise o resto da vida, por conta de um pecado. É um exemplo bem crasso assim, mas é para os irmãos entenderem que não ignore os pequenos pecados. Caim não matou Abel do dia para a noite. Caim não olhou e falou assim, não, hoje eu vou matar meu irmão. Não, primeiro ele foi, mentiu, planejou, executou. Então cuidado com esses pecados que você acha serem inofensivos, que nós achamos serem inofensivos e pequenos nas nossas vidas. A gente precisa ter cuidado, porque eles escalonam e eles crescem de modo irreversível depois. Dúvidas quanto a isso? Aí já é um patamar diferenciado de santidade. Mas são coisas pequenas, porque é interessante observar isso. Se você cortar o mal pela raiz, não vai plantar nada ali, não vai colher nada dali.
Mas o problema é que a gente acha às vezes, não, só uma mentirinha aqui, aí depois a mentirinha só mais uma, já estamos tão acostumados a mentir, aí quando você vai ver, você já está fazendo coisas que você olha e fala assim, meu Deus, como que eu vou sair daqui? Como que eu vou me livrar dessa coisa aqui? Isso, nenhum escândalo gigantesco começou a... É igual um caso, aqui é uma opinião minha, tá? É igual quando namorado engravida namorada. Ninguém começou já no ato sexual, lá na cama e fazendo o que está fazendo e gerando um filho. Começa antes. Começa lá com os beijos desproporcionais e desnecessários. Aí depois escalona para as mãos. Depois escalona para atos que não engravidam. Depois escalona para meios de já fazendo a coisa, mas com contraceptivos. Já depois escalona para já fazemos isso aqui tanto tempo que vamos fazer sem mesmo e Deus guarda. E esse papinho de que não, foi a primeira vez que a gente fez, a gente engravidou. Eu não estou duvidando que exista. Eu só estou falando que em 98% dos casos não é isso que acontece. Alguma coisa aconteceu antes. Que se cortasse ali, não tinha chegado no estágio. Claro que não estou falando que filho não, é bênção. Filho é bênção na vida das pessoas. Só que a mancha de ter sido, ou melhor, pai antes do casamento, ou mulher antes do casamento, ou mãe antes do casamento, principalmente para quem é crente, essa mancha não apaga. Não apaga. Por exemplo, hoje você vê pessoas nas igrejas que 30 anos depois da história seriam ótimos líderes, mas eles não assumem liderança porque eles têm essa mancha. Porque eles falam assim, olha, e a igreja lembra. Claro que, para mim, a pessoa poderia fazer, mas falar que não é tranquilo viver com isso depois, não é. Não é. Então, é só um exemplo de como que, se a gente cortar o mal pela raiz, a coisa não escalona. Mas a gente às vezes vai, só um pecadinho, pecadinho. Quando você vai ver, você está cometendo atos loucos e está falando assim, meu Deus, como que eu vou me livrar disso? Vai sofrer as consequências dos atos. Você deveria ter parado com eles quando eles começaram. Então, cuidado com os pecados pequenos da sua vida, das nossas vidas. Outra coisa, se você tem a sensação de que o mundo é pior do que antes, você está certo. Eu canso de escutar assim, não, porque na minha época não tinha essas coisas. Aí eu imagino como eram essas pessoas com a minha idade, olhando para os avós, para os pais dela, falando assim, e os pais falando assim, não, porque na minha época não tinha essas coisas. E assim vai, até Adão falando para ela, não, na minha época não tinha essas coisas. Porque não tinha. Porque o mundo piora. A gente vê a ciência falando que o mundo está evoluindo. Não, o mundo está piorando. E a tendência é piorar até a volta de Cristo. Então, tudo piora. Claro que algumas coisas melhoram, ou fingem que melhoram, mas de maneira geral, o mundo de maneira geral, ele vai piorando a cada geração. E assim a sua geração talvez tinha problema, você conseguia fazer coisas que hoje é impossível fazer. Por exemplo, eu ainda peguei uma época que eu conseguia ainda brincar em rua, eu consegui, mas eu não vejo meu filho fazendo isso, por conta da insegurança que tem. Eu conseguia ir com 8 anos sozinho para a escola. Tranquilo, sozinho. Não sei se eu vou fazer. Talvez eu deixe meu filho fazer a mesma coisa, mas eu sei que é mais arriscado que na minha época. Então, as coisas pioraram.
e a tendência é que piorem. A mensagem nesse sentido não é vitoriosa ou triunfalista, como alguns acham, não, que o mundo vai melhorar ao ponto, não. A tendência do homem é piorar, e vai piorar até a volta de Cristo, quando então virá a nossa vitória, que é a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas mesmo assim não tenham medo do futuro, porque ainda que piore de maneira geral, Deus estará lá para cuidar de nós e para frear a maldade do homem. Dúvidas quanto a isso? O cristão então não pode fazer como Caim, se esquivar da culpa. Nós devemos assumi-las e confessá-las a Deus e aos ofendidos. Isso significa o quê? Quando você mente, não é só para Deus que você tem que pedir perdão. Você tem que pedir perdão para a pessoa que você mentiu. Isso é fácil? Não. Isso é de algum modo humilhante? Sim. Mas é por isso que Jesus falou que a gente tinha que se humilhar perante o próximo. É porque é nesses momentos que o cristão mostra seus valores. Quando ele vai para a pessoa e não fica justificando o erro dele, mas ele assume o erro. Fala, ó, fulano, eu errei. Eu fiz isso, isso e isso. Perdão. Chega para Deus e Deus, eu fiz isso, isso, isso. Perdão. Se a pessoa vai perdoar, o problema é dela. Mas a nossa parte se for cristão, o problema dela não, ela tem que perdoar. Mas a nossa parte como ofensores é ir a quem foi ofendido e confessar a falta e pedir perdão. Mais uma vez, não é fácil. Principalmente quando no momento você está se achando o dono da razão, e aí passa um momento, você tem que baixar a bola, ir lá com cara de cachorro que está sem dono, que apanhou muito nessa vida. Você vai lá. E nesse momento, a gente às vezes ainda assim tenta fugir. Fala, olha, me desculpa, mas é que eu estava de cabeça quente, eu estava não sei o que, não sei o que lá. Não. Isso é você justificar a sua falta. O cristão não fica tentando se justificar nem esquivando. O cristão vai lá e fala assim, ó, fulano, eu errei nisso, nisso e nisso. Te peço perdão. Deus, eu errei nisso, nisso e nisso. Eu te peço perdão. E não basta só pedir perdão para Deus, tá? Não basta só pedir perdão para Deus. Quando você ofendeu alguém, lembra que Mateus diz, ó, larga o seu sacrifício, vai lá se resolver com a pessoa e depois você volta. Então, a gente precisa aprender a pedir perdão de verdade, confessar as nossas faltas. E se a gente for cristão, a gente precisa aprender a perdoar. Porque não tem crime nenhum que alguma pessoa cometa que seja maior do que a ofensa que nós fizemos a Deus. E Deus enviou o seu Filho para nos perdoar. Então, a base do nosso perdão não está em nós. A base do nosso perdão está em Cristo. E a base de nós pedirmos perdão também está em Cristo. Porque nós entendemos que nós somos pecadores. E que confessando os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, ó Natan, eu errei contra fulano, pedir perdão para Deus. Bacana, vai lá pedir perdão para fulano também. Você errou contra ele. Ele também foi um ofendido nessa história. Então, se você errar contra alguém, não adianta contar para mim. Eu não sou padre, eu não vou mandar você ajoelhar no milho, rezar 10 Ave Marias e um Pai Nosso, e nem pegar o livro das penitências lá e ler para você. Se você errar contra alguém, não é para mim que você tem que contar. É para a pessoa. É chegar na pessoa e falar, fulano, pequei contra você. E assumir o erro. A gente precisa aprender, nós todos precisamos aprender a parar de querer justificar a coisa errada. Só assume o erro. Isso é confissão. Isso é assumir que está errado.
Não querer falar, olha, entenda bem, eu falei mal de você, mas é porque você... E aí começa a meter o pau na... Não, só fala, eu falei mal de você e te peço perdão. Mas aqui, ó, eu queria tratar uns pontos contigo aqui, pra gente aceitar isso. Aí você vai conversa com a pessoa, mas assumir o erro é o que a gente tem que fazer pra gente não ser igual Caim, nem como Adão, e nem como Eva, e nem como qualquer pecador que foge da responsabilidade e de assumir e confessar que errou.